Olá, para você que acompanhou os donos da bola aqui no YouTube, a gente chega agora com o Band Placar em um oferecimento BandBet, trazendo destaques desta quarta-feira e as melhores oportunidades do mercado para você que, claro, estão em BandBet. Tem rodada do Campeonato Brasileiro, a quarta rodada, com Botafogo e São Paulo no Newton Santos às 6h30 da noite. Você sabe por que esse jogo é 6h30 da noite, Bernardo? Não faço a menor ideia, Aline. Porque o Newton Santos vai receber um grande evento no fim de semana que se chama Tardezinha, um evento do cantor Tiaguinho. Eu não acho grande, mas tudo bem. É enorme, enorme, o maior evento de pagode do país. E aí a estrutura precisa ser montada com algum tempo de antecedência, então por isso que o jogo é às 6h30 da noite, para isso começar logo na sequência. Tá Botafogo, atual campeão brasileiro, e o São Paulo que ainda não venceu. A última vez que o São Paulo começou o Campeonato Brasileiro sem vencer nas 3 primeiras rodadas foi em 2009. Naquela ocasião, conseguiu a vitória na quarta rodada. Será? E chegou a última rodada brigando pelo título. Sim. Naquela ocasião. Aliás, havia 4 equipes brigando pelo campeonato na última rodada: Flamengo, Palmeiras, Internacional e São Paulo. O título acabou ficando com o Flamengo na menor pontuação da história dos pontos corridos. 67 pontos em 2009. Mas vamos falar sobre atualidades, o grande jogo entre São Paulo e Botafogo, mando da equipe alvinegra no Engenhão, como você bem disse, no estádio Newton Santos. Um São Paulo modificado, né, Aline? O Caleri volta depois de cumprir suspensão, assim como o Zubeldia, que não estava no banco contra o Cruzeiro. Ainda não tem o Lucas, ainda não tem o Oscar, e o zagueiro Arboleda voltou a ser relacionado depois de se recuperar daquela sobrecarga na coxa esquerda. O Arboleda que faz uma grande diferença na defesa do São Paulo. Eu concordo com você, né? E o Zubeldia deve voltar naquele esquema com 3 zagueiros de ofício, mas o Ferrarese fazendo mais a lateral pelo lado direito, né, Aline? Com mais centralizados Arboleda e Alan Franco no sistema defensivo, Enzo Dias pelo lado esquerdo. E aí, 2 jogadores, mais uma vez no meio de campo, o Alisson, que preocupou o torcedor do São Paulo na partida contra o Cruzeiro, afinal de contas, saiu no intervalo daquela partida para dar lugar ao Bobadilha, e o Marcos Antônio, que vem jogando muito bem com a camisa do São Paulo. O Marcos Antônio está obrigado, e me parece que o São Paulo tem uma obrigação de compra aí se ele atingir determinadas metas, né? Então, um jogador que pode perfeitamente continuar no São Paulo Futebol Clube. Luciano, mais centralizado, fazendo uma espécie de dupla com o Caleri, que está de volta ao time do São Paulo. Pelo lado direito, o Lucas Ferreira, que vem jogando muito bem. Mais pelo lado esquerdo, o Ferreirinha, que marcou 3 gols nos últimos 2 jogos. E o Caleri, como disse a Aline, em péssima fase, sendo o centroavante. O André Silva entrou contra o Cruzeiro, porque o Caleri estava suspenso, mas não aproveitou a oportunidade. Foi muito mal diante da equipe treinada pelo Leonardo Jardim. Falando um pouco sobre o Botafogo, também é uma equipe alterada pelo técnico Renato Paiva. Vai ter John no gol, Vitinho na lateral direita. Pelo lado esquerdo, na outra lateral, Alex Telles, que foi jogador de seleção brasileira, com Jair e Alexander Barbosa centralizados. Mais à frente, Marlon Freitas e Gregory, Patrick de Paula indo para o banco de reservas, para o Savarino jogar mais centralizado. E aí o Arthur, que é pior do que o Luiz Henrique, que saiu pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, pode ter Santi Rodrigues, eu acho que ele vai com o Matheus Martins, que é pior do que o Almada, que saiu para jogar no Lyon, e mais centralizado à frente, o Igor Jesus. Então esse é o panorama, todas as informações para você sobre São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo. Afinal de contas, o jogo tem mando do time carioca, e você confere as melhores oportunidades do mercado em BandBet. Eu explico para você como você chega lá. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou digite no seu browser bandbet.bet.br, o endereço está aqui embaixo. E aí você vai acessar a capa do site, você coloque Brasileirão Série A, clique no botão Brasileirão Série A e você já vai ter aqui BandBet Multiplica, ou seja, odds turminadas para essa combinada a qual eu vou me referir agora. Com Botafogo ganhando o jogo e ambas as equipes marcando, o mercado em média paga R$5 para essa combinada. BandBet vem com 5,75, ou seja, odds exclusivas, você não vai encontrar nada parecido para essa combinadinha no mercado. E tem NBA também, né, Aline? Tem basquete
é o play-in. Perdeu, tá fora. A gente faz conexão com os Estados Unidos, porque o Eduardo Barão tá lá para trazer destaques pra gente. Exatamente, o correspondente Band Placar com o oferecimento BandBet, diretamente de Nova York, Eduardo Barão falando sobre 2 grandes jogos da NBA nesta quarta-feira. Grande abraço a você, Barão. Olá, Bernardo. Grande abraço para você, para todo mundo também no Brasil. 2 grandes jogos decisivos essa noite da Liga Americana de Basquete vão movimentar o play-in. Ganhou, ainda tem chances de continuar na Liga Americana de Basquete nessa temporada. Perdeu, tá fora, tá eliminado, diz adeus. Logo mais, pela Conferência Leste, teremos o duelo envolvendo o Chicago Bulls contra a equipe do Miami Heat. Nos últimos jogos, a vantagem justamente do Chicago Bulls está 4-1. No último jogo, inclusive, o armador Josh Giddey foi o grande destaque da equipe do Chicago Bulls, anotando 28 pontos. Giddey, que tem levado o Chicago Bulls adiante, chegou até essa fase do play-in. O Giddey tem médias de 19 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, tem jogado muito bem o jogador que foi trocado pelo Oklahoma City Thunder para justamente o Chicago Bulls. Além dele, Nikola Vucevic, o pivôzão da equipe do Chicago Bulls, que fez uma temporada irrepressível, muito forte na marcação, nos rebotes. Ele tem médias de 18 pontos e 10 rebotes. É um Chicago Bulls que vem quente para esse jogo de play-in contra o Miami Heat. O Miami Heat que não fez uma das melhores temporadas recentes, já chegou inclusive a finais de NBA nos últimos anos, mas o Miami acabou chegando graças principalmente a Tyler Herro, o seu armador. Houve aquela troca no meio da temporada, a saída do Jimmy Butler, que foi para o Golden State Warriors, a chegada do Andrew Wiggins. O armador, o jovem armador, o Tyler Herro, tem sido destaque da equipe do Miami Heat, com médias de 26 pontos e 4 assistências. Além do pivô Bam Adebayo, com médias de 23 pontos e 8 rebotes. Vai ser um grande jogo de basquete, um duelo histórico da Conferência Leste, envolvendo essas 2 grandes equipes, Miami Heat e Chicago Bulls. Mas para mim o Chicago Bulls leva vantagem. O Chicago Bulls tem crescido nessa reta final da NBA e se passar, o Chicago Bulls vai encarar a equipe do Atlanta Hawks, que acabou ontem perdendo justamente o seu duelo da 7ª posição e agora Atlanta vai pegar justamente o vencedor dessa partida entre Chicago Bulls e Miami Heat. Já na Conferência Oeste, outro duelo de arrepiar. O Dallas Mavericks, agora de Anthony Davis, encara o Sacramento Kings. No último duelo, deu Sacramento. Zach LaVine foi o destaque da partida, anotando 22 pontos. Nos últimos 5 duelos, há um equilíbrio. 3 vitórias para o Sacramento, 2 vitórias para a equipe do Dallas. O Zach LaVine é um cestinha natural, 27 pontos de média, 4 assistências. É um jogador que pode fazer diferença para essa equipe do Sacramento Kings. Conta também com o pivôzão Domantas Sabonis, aquele pivôzão dominador, pega muitos rebotes, média de 13 rebotes e 20 pontos para os Sabonis. Do outro lado da quadra, o Dallas Mavericks, que se reformulou inteiro nessa temporada, principalmente após a saída de Luka Doncic, a chegada de Anthony Davis, o monocelha, que estava no Los Angeles Lakers. O Davis tem médias de 24 pontos e 12 rebotes. O problema é que o Dallas perdeu muitos atletas, né? Alguns por contusão, inclusive caso do Kyrie Irving, que acabou se machucando, e aí surgiu o Nard Marshall, um jovem jogador, tem médias de 13 pontos e 4 assistências. É claro que esse Dallas não é o que a torcida esperava, foi vice-campeão na última temporada e está tentando agora chegar justamente nos playoffs. E claro que para mim nesse jogo a equipe do Sacramento Kings é favorita, mesmo com Anthony Davis. Quem passar pega o Memphis Grizzlies. Grande abraço para você, até mais! Valeu, Barão! E aí, Bernardo, quem é que avança e quem é que dá adeus? Dallas Mavericks, quem te viu, quem te vê. Afinal de contas, a equipe tinha o Luka Doncic e fez uma troca, para mim, Sim. nada a ver com o Los Angeles Lakers, mandando para a Califórnia o jogador esloveno e recebendo o monocelha Anthony Davis, né? E aí o time do Dallas está aí no play-in, o Los Angeles Lakers lá em cima, numa boa, aguardando os playoffs da NBA. Eu vou colocar na tela para você o QR Code agora, né, Aline? Para a gente falar mais sobre a NBA. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo ou digite no browser de sua preferência bandbet.bet.br, o endereço está aqui embaixo. E aí você vai ter acesso às melhores oportunidades do mercado para esses 2 grandes jogos de basquete envolvendo o play-in, Heat e Chicago Bulls,
e também o Dallas Mavericks na quadra, jogando com o Anthony Davis. Vamos ver se o Monocelha consegue ter um bom desempenho na equipe texana. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até a próxima.